Bom, queridos, você já acompanhou a parte 1 aí do nosso podcast sobre perdão e agora você vai acompanhar a parte 2. A parte 1 eu tenho certeza que foi abençoadora. E você, Paulo? Com certeza aí, não, abençoadora para nós, que aprendemos muito, e abençoadora para você, com certeza. Bom, e agora tem a parte 2 do podcast aí nessa terça-feira. Parte 1 foi semana passada, hoje a parte 2. Você vai acompanhar conosco aí, espero que você seja muito abençoado também. Que Deus abençoe sua vida. É importante entender, seja qual for a situação, perdoar é necessário. Reestabelecer relações nunca é obrigatório e às vezes eu nem aconselho. Às vezes, se a pessoa vier falar comigo, a primeira pergunta que eu faço é: tem condição de reestabelecer relacionamento? Por exemplo, Paulo, Deus nos livre, mas a gente sabe de situações onde parentes acabam abusando de crianças. Avô, tio, às vezes até pai, mãe, terrível, né? O ser humano chega a um ponto, às vezes, que a gente até duvida da humanidade dessas pessoas. Porém, é possível, nós já vimos e sabemos que acontece. Eu te pergunto, fora as questões legais, e não vamos nem entrar nelas, mas às vezes a pessoa faz isso, é acusada, mas leva 1, 2 anos para o julgamento sair, às vezes responde em liberdade. Eu não entendo muito bem como a lei trabalha nesses casos. Quando eu digo não entendo muito bem, não é falta de conhecimento, é não aceitar mesmo, né? Que eu acho que tem coisas que não poderiam ser assim, mas quem somos nós para falar isso? Não somos aqueles que podem mudar essa história. Eu pergunto, você vai deixar o seu filho junto com aquela pessoa? Depois de saber de tudo isso, aí seria uma ignorância, uma incapacidade de percepção, seria uma coisa que deveria prender a própria mãe ou o próprio pai se permitisse um negócio desse como cúmplice. Porque se eu sei o que aconteceu, eu vou permitir a continuidade daquele contato, eu vou permitir que as coisas continuem do mesmo jeito, expondo meu filho ou filha à mesma situação? Então, não é uma questão de não perdoar, é uma questão de impossibilidade de continuar relacionamento em algumas situações. Alguém te pede um dinheiro emprestado, não te paga. Você não vai perdoar? Perdoou, ok, mas vai emprestar de novo? Pois é. Você está querendo o quê? Né? Não, se você não me emprestar é porque você não me perdoou. Diz o cara que está doido para dar um golpe de novo. Diz aquele que está interessado em usar a sua fé para te causar um prejuízo novamente, né? Que servo de Deus você é, hein? Diz aquele que está tentando usar a sua fé para submeter você à necessidade que ele tem e dessa forma te prejudicar novamente. Então, por mais que sejam situações extremas, eu acho que nós não podemos, de forma alguma, confundir as coisas, não é? Bom, meu amigo, eu acho que praticamente a gente, quando eu digo praticamente, né, pelo amor de Deus, não é uma alusão a termos falado tudo, né? Mas eu acho que praticamente nós falamos coisas o bastante para que as pessoas entendam a necessidade de perdoar e de começar a perdoar. Acho que é muito difícil definir passos para alguém começar a liberar perdão. Eu acho que o grande passo é reconhecer a necessidade. E acho que a gente já deixou isso bem claro aqui, que o perdão é necessário, e principalmente se a pessoa quer chegar ao céu. Já é necessário para viver aqui. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e ela fala o quanto ela confirma, à medida que está estudando, né, sobre a mente humana, está fazendo terapia. Quando ela está fazendo terapia, estou dizendo que ela está estudando para ser terapeuta, tá? Senão daqui a pouco alguém vai falar assim, olha, como é que ela está aprendendo fazendo terapia? Mas não que fazer terapia seja um problema, mas só corrigindo o que eu falei. Então, ela fala que enquanto está estudando, cada vez mais há uma confirmação do quanto sentimentos causam mal ao corpo. E a própria pedagogia terapêutica, usei o nome certo, Paulo? Pedagogia terapêutica. Falando nisso, Camille está aqui com a gente hoje, né? Difícil. Nossa responsável pela mídia daí de Pregai e aqui conosco, midiática. Está chegando o dia dela sentar aí. Já. Aqui, aí, Estamos preparando, Paulo.
Estou vendo o dia que a gente vai ficar em casa descansando e mandar só a galera para cá. O jovem tem muito mais a falar do que a gente. Gente do céu. Vamos mudar de lugar, vamos para lá, eles vêm para cá. Mas, então, Paulo, não perdoar vai causar problemas emocionais, mentais e físicos. Doenças causadas pela retenção do perdão, porque quando você retém o perdão, você alimenta mágoa, alimenta dor, alimenta raiva, alimenta ódio. Como que isso vai fazer bem a alguém? E isso a própria ciência já provou isso, né? Que as mágoas, os rancores causam doenças, causam até câncer. Câncer, alguns tipos causados justamente por causa desses sentimentos reprimidos. São pessoas que têm marcas no corpo, que surgem marcas no corpo, aparecem manchas no corpo, não sabe o que é. Estresse causado muitas vezes por causa disso. Paulo, é incrível, a pessoa que não consegue perdoar, ela tem dificuldade de lidar com tudo, ela tem dificuldade de lidar com a vida da própria pessoa. Quantas pessoas ficam estressadas e sentem isso aí que você falou, manchas no corpo, porque os sentimentos se afloram só porque viu a pessoa que ela tem esse sentimento preso, de repente num vídeo na internet, uma foto na internet, se divertindo, aquilo acaba com a pessoa. Porque ela acha que é injusto que a outra possa viver se ela foi magoada, ferida e não conseguiu viver. Mas a pergunta é, por que ela não conseguiu viver? É por causa daquilo que a pessoa fez ou por causa da incapacidade que ela teve de liberar perdão? Exatamente. É isso que é esse feeling, né? A pessoa precisa conseguir se identificar. Não tem ninguém melhor do que ela para saber o seu próprio interior. Sim. E ela se identificar e saber o que realmente é. É pelo que ela vê, pelo que ela sente, então ela precisa conseguir se liberar disso. Eu já vi uma pessoa perder muito na vida, e estou falando financeiramente, porque manteve um relacionamento, não era nem casado, mas um relacionamento com uma pessoa, e só manteve porque queria se vingar daquela pessoa, queria que todo mundo soubesse quem aquela pessoa era, ela foi ferida, magoada, e ela queria expor aquela pessoa, e ficou anos dentro desse relacionamento que destruiu a vida dela emocional e financeiramente, e não conseguiu provar, e não conseguiu fazer nada. Na verdade, ela estava machucando ela mesma. Ela mesma, entendeu? Porque ela deixou de viver. Se autodestruiu. Deixou de viver a plenitude da vida. Porque quando fica vivendo uma vida em tentar magoar o outro, o relacionamento que o senhor falou, que o senhor contou a história, né? Será que é difícil, após uma situação tão grave dessa, eu reconciliar? Aí eu escolho liberar o perdão, ou pelo menos eu abro a minha boca e digo isso, eu recebo aquela pessoa de volta à minha casa, mas com o objetivo de tornar a minha vida, porque eu não torno só a vida da pessoa. Eu não estou machucando só aquela pessoa ali dentro. Dentro do meu relacionamento, que eu poderia ter liberado aquela pessoa para viver a vida dela e ter me liberado para viver a minha vida, porque eu tenho esse direito. Eu não preciso, é o que o senhor falou, eu não preciso reatar todo o relacionamento que tinha. Agora, se eu escolhi reatar, eu preciso estar preparado para isso e viver a plenitude da vida. Inteira. Exato. Eu preciso me entregar por inteiro àquele relacionamento de novo. Agora, se eu não concordo, eu libero a outra pessoa para seguir a vida dela e vou seguir a minha. Claro. Isso é perdão. Sim. O perdão não precisa você ficar tendo uma vida de sofrimento. Sim. Tem um tempo, pastor, que infelizmente as igrejas entendiam assim, né? As igrejas, a vida, o mundo tocava de outro jeito. As igrejas entendiam o que precisa. Não, você precisa perdoar e aceitar de volta. Não, mas aquela dor é muito pesada para mim. Eu consigo perdoar, eu consigo liberar, mas eu não consigo reatar. Se você não consegue reatar, libera. Libera. Isso serve para relacionamento, isso serve para um estrupo, isso serve para uma situação pesada que a gente não quer nem contar aqui quais são as situações que hoje em dia acontecem. Se eu não consigo reatar o relacionamento, eu libero. Sim. Num caso extremo de violência, aquela pessoa não está liberada de pagar pelo preço daquilo que ela cometeu. Sim. A justiça tem que vir, como o senhor falou, que às vezes a gente vê a justiça fazendo alguma coisa, a justiça tem que vir e ela tem que pesar a mão e aquela pessoa tem que pagar. O seu perdão não libera ela de ter que pagar pelo que ela fez. Eu já falei algumas vezes com algumas pessoas, vêm falar comigo, Paulo, duas coisas. Primeiro, mulher às vezes chega, né? Uma mulher, né? Chega para o pastor e fala, pastor, meu marido me ameaçou, meu marido que não é servo de Deus, que se for servo de Deus tem que vir junto, né? Mas meu marido que não é servo de Deus me ameaçou, bateu na irmã.
Não, mas ficou quase. Eu falei, olha só, deixa eu falar para a irmã, eu tenho conselhos espirituais. Quando há violência, não é comigo, é com a polícia. É isso aí. Porque está ligando para a pessoa errada, violência é com a polícia. E tem que ser assim. Uma vez uma pessoa me ligou, o que está vendo? Polícia, não sou eu não vou lidar com violência, eu sou pastor, não estou aqui para lidar com violência. Eu vou lidar e ajudar com as pessoas como eu puder, mas isso aí é polícia. E a pessoa tem que entender que, às vezes, pastor, ela fica assim, não, eu vou tentar, vou orar, vou tentar aquele negócio, e não toma as ações que precisam ser tomadas, e aquela pessoa continua se aproveitando daquilo, claro, e magoando a pessoa. Em contrapartida, Paulo, uma vez fui aconselhar um jovem, veio falar comigo, e ele já era o outro lado da história. Ele falou assim para mim, pastor, a minha esposa está me tirando tanto do sério que eu, esses dias, saí de casa para não correr risco de tocar nela, de machucar, de empurrar, de fazer alguma coisa. De tanto que ela me afrontava, praticamente pedindo para eu fazer alguma coisa. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te dar um conselho de amigo, nem era membro da nossa igreja, tal, se fosse eu falaria a mesma coisa, mas eu vou te dar um conselho de amigo, né? Nem de pastor, não. Termina. Sai de casa. Porque se você não está conseguindo mais se controlar e viu que estava próximo disso, quem te garante que da próxima vez você vai conseguir se controlar? Quem te garante que isso não vai acabar com a sua vida? Então, sai, senta para conversar depois, vamos continuar ou não. Para continuar, isso tem que mudar, aquilo tem que mudar. Não dá, mas você se colocar em uma situação onde você pode perder o controle, não faça. O senhor falou um negócio interessante agora, muito interessante. A gente espera muito os probleminhas se tornarem grandes, aí talvez seja o espaço aqui do processo de perdão. A Sim. gente não tem que esperar os problemas, os pequenos problemas, porque nenhum problema, ou na maioria das vezes, eles não começam grandes. Muito difícil. Ele geralmente começa com um problema pequeno, que eu vou aceitando, que eu vou permitindo, que eu vou acatando, que eu não sento para conversar, que eu não sento para resolver, que eu não perdoo, que eu não libero, e ele agora chegou numa situação muito grande. Então, acho que os problemas e o perdão ele deve começar a ser liberado quando ele é pequenininho. Eu não preciso esperar. Sabe aquilo que a gente brincou no início? Muito mais fácil tratar quando as coisas ainda não feriram tanto, né, Paulo? Senta, conversa, perdoa, mas olha só, desde o começo, o perdão ele tem que vir com as ações, com mudança. Sim. Porque se eu não aprendi, ou se o outro lado, se eu não aprendi, se eu sou ofensor, se o outro lado que me ofendeu não aprendeu com aquilo e não está valorizando o perdão que está sendo liberado, e de forma gradual, naquele momento o senhor falou, então peraí, então aqui eu não vou deixar crescer mais. Sim, porque se você deixar, talvez você não consiga mais controlar. Então, basicamente o que a gente falou aqui durante algum tempo. Se você perdoa, restabelece um relacionamento para humilhar, para ferir, para ser elevado a um nível de estresse emocional que você, de repente, vai perder toda a razão e começar a agir descontroladamente, tem que parar. Você deixou de ser ofendido para passar a ser ofensor agora. Tem que parar, não pode, não faz sentido nenhum isso, não é? Então, acho que é basicamente isso. Meu amigo, eu acho que tem uma pergunta aqui para a gente, aqui, que eu acho que ela é muito simples, na minha opinião, né? Como a igreja pode fazer para ajudar as pessoas a perdoar? Eu acho que o que a igreja tem que fazer é falar a verdade, é fazer isso aqui, é abrir a Bíblia e não ficar de gracinha, não ficar tentando... fantasiar muito, tornar tudo bonito demais. Dizer para as pessoas porque não quer desagradá-las. Não, eu entendo, é assim mesmo, é difícil de perdoar certas coisas. Não, a gente tem que parar de ficar tratando servo de Deus como criança e iludindo as pessoas em relação ao céu, à vida com Deus.
A vida com Deus não é uma brincadeira, ela é muito séria. Você pode escolher viver ou não a vida com Deus, pode escolher querer o que Deus tem para te oferecer ou não, mas nós não temos direito de ficar iludindo as pessoas e brincando com elas. Então, eu acho que a gente tem que chegar para as pessoas realmente com muita seriedade, nos púlpitos e em todos os lugares e oportunidades que tivermos, e falarmos que perdão não é uma opção, perdão é uma necessidade. E não tem esse negócio de foi muito sério, muito difícil, ok, precisa de quanto tempo? Esse dia eu falei com um irmão que passou por uma perda familiar, né, uma perda por falecimento, e eu falei para essa pessoa, eu falei, olha só, tem um tempo de chorar, tem um tempo de sofrer, e sofra mesmo. Tem que chorar, tem que sofrer, tem que sentir, faz parte. Sim. Senão você não seria humano. Agora, só não permita que o tempo extrapole aquilo que é normal e se torne um problema depressivo, uma situação que te impeça de continuar olhando para frente. Eu não quero nem tentar medir esse tempo, porque para cada um é diferente. Só saiba o limite, porque o limite existe. Então, a gente tem que aprender a falar isso para as pessoas. Eu sei que doeu, sei que machucou, sei que feriu, sei que está doendo agora, sei que agora é até impossível de falar em perdoar, eu sei, mas você vai ter que pensar nisso. Seja daqui a um dia, 2, 3, uma semana, você vai ter que começar a pensar. Ah, pode ser daqui a 10 anos? Não, aí já passou o tempo. Você tem um tempo, mas ele também não pode se alongar. Exato, porque tem que ser senão resolvido. Você usa isso como uma bengala para dizer, ó, eu estou no meu tempo e eu estou aqui há 50 anos, mas ainda não deu o meu tempo de perdoar. Opa, para aí, as coisas não são assim. Até porque nós que queremos a vida eterna, quem não acredita nisso não tem problema, né? Mas Sim. Nós que acreditamos na vida eterna, a gente quer o perdão de Deus. E claro. nós no início dessa live, desse podcast, no início desse podcast, nós falamos sobre a questão de que para que eu receba de Deus o perdão dele para a minha vida, eu preciso perdoar aos meus ofensores aqui nesse patamar de vida. Então, Exato. Eu preciso não deixar que esse tempo se prolongue, porque eu não sei qual é o meu tempo. Claro. E é necessário, por exemplo, o tempo está andando, está ok, mas eu já tenho condição, dá uns 2 passinhos em direção ao tempo e vai encontrar com ele, diminua os problemas, diminua os pesos, entende? E já começa naquilo, como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro entender que houve a mágoa, houve a dor, eu preciso entender. Eu preciso saber o tamanho disso em mim. Sim. E agora eu preciso decidir, porque eu tenho que falar aqui, está muito difícil. Talvez eu não esteja ainda preparado para liberar o perdão, mas eu já Perfeito. Tenho que decidir isso aqui. Eu quero liberar o perdão. Eu quero seguir a minha vida, porque quando eu não libero, a gente já aprendeu que eu travo a minha vida. Então, eu sei da dor, eu reconheço ela, sei que ela me machuca muito ainda, não tenho capacidade ainda de liberar Sim. o perdão, mas eu já determino no meu coração que eu quero fazer isso. Vou em busca disso. A montanha é alta, mas eu vou começar a subir. É isso, Paulo, perfeito. Porque sem isso, sem consciência, sem entendimento, sem compreensão, sem uma atitude para ir em busca, nada acontece. Vai. E o perdão é igualzinho, nada acontece. Exatamente. E é bom a gente falar, Paulo, que a gente não está falando de atitudes e lugares específicos. Basicamente, a gente vive em 3 ambientes, né? Vamos dizer, social, sociedade, inclui trabalho, tudo isso, família e, como servos de Deus, igreja, um ambiente religioso. Então, seja em qual for desses ambientes, o mesmo princípio se aplica. Na sociedade, você citou uma coisa agora há pouco tempo sobre os cancelamentos e os ódios que a gente vê na rede social. A gente chegou o tempo de ter que falar que precisamos estender o perdão às pessoas virtuais, né? Às vezes a gente vai ter que liberar perdão para quem a gente nem conhece, nem convive, mas faz parte agora. Faz parte. Porque nós temos amigos que a gente nem sabe de onde eles são. Exatamente. Amigos e inimigos. Inimigos, infelizmente, porque as pessoas se tornam inimigos, mesmo sem motivo, só por causa da sua forma de pensar, falar, daquilo que você considera como importante para a sua vida, as pessoas se tornam seus inimigos. Esse mundo está muito virado de cabeça para baixo, né, Paulo? Está muito complexo. Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei pensando, Deus, isso não é verdade, não. Não, tem coisa que a gente não tem como acreditar mesmo, não. Parece até mentira. Eu vi uma notícia de uma pessoa que se diz especialista australiana, dizendo que nós temos que pedir autorização aos bebês para trocar a fralda deles.
Por mais que o bebê não fale, a gente tem que aprender a linguagem do olhar dele, corporal, se ele quer que troque a fralda. De repente ele quer ficar assado, né? Sujo. Quer ficar sujo. Ele só está chorando para dizer, não troque minha fralda. E a gente tem que acatar, o cara é especialista, né? A gente tem que rir às vezes, amigo, porque é nesse mesmo mundo que estão as pessoas que vão vir cheias de teoria sobre perdão, porque não envolve a vida delas, porque não são elas que passaram por isso, porque elas têm uma visão daquilo que nunca vivenciaram e viveram. Então, elas têm um monte de teorias sobre as coisas, e é por isso que eu digo, a gente não está aqui para teorizar, a gente está aqui num podcast cristão, em primeiro lugar, porque qualquer assunto que a gente for falar, somos servos de Deus, então é a luz da palavra de Deus, e que usa a palavra de Deus como base de regra, fé, prática e conduta. E se alguém não gosta desse tipo de conteúdo, procure um conteúdo de alguém que fala daquilo que pensa, e é para isso que a internet é um caminho aberto para todas as pessoas falarem, ok? Nós já sabemos que vai ter muita gente, muito cristão que vai dizer que ele está errado. Né? Entendeu? Procure, talvez, um outro que te ofereça um caminho mais fácil, só... Né? Tenha o cuidado de, a cada passo, parar e iluminar o caminho, porque pode ser que o abismo da queda esteja mais perto do que você imagina, porque andar por um caminho diferente do que a palavra de Deus diz é um caminho que sempre vai dar em destruição. A gente precisa sempre lembrar que a única coisa que liberta é a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não sou eu nem você, é a palavra de Deus, né, Paulo? Então, lutar contra isso, a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Opa, para aí, acabou. Isso termina tudo, resolve. Se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, por isso sou cristão, sirvo a Jesus Cristo, então eu não tenho como lutar contra isso. Ou então vamos fazer igual uma irmã falou comigo uma vez num ônibus. Eu estava sentado ao lado dela no ônibus e começamos a conversar. Ela é uma serva de Deus também, e eu um servo de Deus. Eu era jovem, mais jovem do que a Camille que está aqui. Eu era um adolescente, 17, 16 anos. E eu me lembro que, conversando sobre algumas coisas, nesse tempo eu já estudava a palavra, já me envolvia muito com ela, com a palavra de Deus, e começamos a conversar. Ela falou, irmão, mas a gente não pode obedecer tudo que a Bíblia diz, não. Eu falei, o quê? Como? Eu falei, então parei, não dá para conversar com a senhora aqui, não? Não dá, acabou, não. Paramos a conversa, porque se a senhora acredita realmente que não dá para falar, discutir, conversar de uma forma amigável e que não tem que se submeter a tudo que a palavra de Deus diz, minha conversa com a senhora acabou. E olha que a gente não está falando de interpretação, não. A gente estava falando de coisas básicas, sabe? Não era nada absurdo, não. Isso que eu ia comentar agora, porque dependendo da interpretação que se tem... Você pode até abrir um diálogo mais profundo. Exatamente. Tudo bem, vamos ver historicamente, vamos ver tudo. Ok, eu entendo isso, né? Compreendemos isso, não somos quadrados, né, nesse sentido. Mas nós estamos falando de coisas básicas. Se chegou ao fato de que a Bíblia está falando aquilo, acabou. Ela é a palavra. Pode ser mais básico do que falar sobre mentira ou verdade? Nossa, não tem... Sobre relações íntimas, sexuais. Sobre o que pode ser mais básico do que falar das coisas básicas da fé? Moral, caráter, isso é básico. Então, se o que é básico, eu vou tentar dar um jeito de fugir disso, porque isso não me agrada e vou dizer que eu não preciso, e aí vamos fazer igual os grandiosos teólogos do nosso tempo, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Porque realmente Deus é um palhaço, é uma criança, não conhece o amanhã, porque Deus só enxerga aqui com a viseira de burro, ele não enxerga de eternidade a eternidade para saber tudo que aconteceria no nosso tempo e tudo que ainda vai acontecer para poder deixar uma palavra que fosse atemporal. Não, Deus só escreveu aquilo ali até o momento em que nós decidíssemos que, como sociedade, precisamos mudar os nossos padrões. Opa, eu não previ isso, disse Deus. Calma aí, gente, desculpa, deixa eu escrever uma outra Bíblia aqui para vocês. Não entende? Não é assim que funciona. Quem fala isso quer dar um diploma de burro para Deus, e Deus não é burro. Então, ou a gente entra por esse caminho dessas pessoas, ou a gente realmente tem que entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E quando fala de perdão, por mais que seja duro, difícil, talvez uma das coisas mais difíceis, eu costumo dizer que quando a gente perdoa, talvez seja a hora que a gente mais parece com Deus. A gente não quer fantasiar aqui, é complexo. É falar a verdade, por mais que seja difícil, mas é a verdade. É falar de vida, eu não quero falar de morte.
for para falar de morte, eu chego para você e digo, não perdoe ninguém, ok, e verás a morte tanto natural como eterna. E se fizer um estudo, uma análise, que é bem capaz até de ter, mas eu não conheço, sobre as pessoas que passaram por uma situação e não liberaram perdão, e aquelas que liberaram, vão ver que a vida daquelas que liberaram foi uma vida mais tranquila, uma vida bem mais feliz. Os dados mostram que a Bíblia está certa quando diz isso. Exatamente. Então, Paulo, dentro desse ambiente social, que talvez seja o mais difícil, porque lidar com pessoas que pensam diferente, às vezes, faz com que a gente sofra mais. Não Sim. que é um problema lidar com pessoas assim, mas quando as pessoas têm padrões de moral, de princípios diferentes dos nossos, elas se utilizam de armas que a gente não vai descer ao nível para utilizar. Por exemplo, se alguém me xinga, eu não vou descer ao nível dela para xingar ela também. Entendeu? Se alguém usa de artifícios mentirosos, eu não vou mentir também. Então, às vezes, as pessoas de uma atitude ou de um princípio diferente, elas causam muita dor porque elas se utilizam de subterfúgios que nós não usaríamos por causa da nossa moral, caráter e princípio. E tem que ser assim mesmo, nós não vamos descer ao nível das pessoas para tentar feri-las também. Por que fazer isso? Não faz sentido. Então, perdoa, segue em frente, mas acontece necessidade de perdoar também dentro da igreja. Muito. É um conjunto de pessoas. Isso que você falou é fantástico. As pessoas pensam que ser servo de Deus e estar na igreja é deixar de ser humano. Na verdade, pastor, eu estou para dizer que na igreja tem mais gente problemática do que lá fora. Porque lá fora, quem vem para a igreja são aqueles que reconhecem, eu sou falho, eu sou pequeno, eu preciso me consertar. Ou seja, a pessoa que reconheceu que tem alguma coisa que ela precisa melhorar e encontrou na fé e na igreja a condição de alcançar isso. Aquelas que estão lá fora são aquelas que dizem, eu já sou muito certinho, eu não preciso ir para lá. Então, só uma brincadeira. A igreja ela é composta de um monte de pessoas cheias de problemas. Cheia de problemas. E qual outro lugar tem um monte de gente cheia de problema? Então, a igreja é esse ambiente. E, por causa disso, as pessoas se aproveitam dessa liberdade, se aproveitam do conhecimento das pessoas sobre amor e perdão para, às vezes, abusar um pouco. Exatamente. Para ir um pouco além do limite. Ele vai ter que me perdoar mesmo, então eu posso machucar ele. Ele conhece a palavra, ele sabe, então nesse aqui eu posso ferir um pouquinho a mais porque ele tem uma tolerância um pouco a mais. Então a igreja talvez seja o lugar onde nós mais teremos problemas, até mesmo porque tem gente que está na igreja, mas não se converteu ainda. Tem gente que está na igreja, mas é carnal ainda, não é espiritual, não nasceu de novo. Então, essas pessoas, como Jesus mesmo falou, e aí partindo para um extremo maior, mas ele falou de joio, né, que são pessoas que realmente não conseguirão mudar, porque mudar a natureza do que é impossível. Então, embora pareça com o trigo, o joio nunca será trigo. Então, tem pessoas também na igreja que parecem, que cantam, que levantam a mão, mas nunca serão pessoas que servirão a Deus. E essas pessoas causam, às vezes, um alvoroço imenso, complicado. Criam facções, criam problemas, criam separações, dissoluções. Mas mesmo assim a igreja é ótima. Exatamente. A igreja... Ela é uma maravilha. Porque, gente, a igreja é o lugar onde a gente adora a Deus, é onde, ao contrário de alguns problemas que a gente tem, a gente encontra muitas soluções, pessoas, amigos. Não fosse a igreja, eu não te conhecia, Paulo. Exatamente. Mas, pelo contrário, por causa da igreja, eu conheci Camille. Como é que as coisas são tão antagônicas, né? Que também é uma pessoa maravilhosa, né? Foi isso que eu quis dizer. Mas na igreja a gente encontra vários tipos de pessoas. Ela é uma bênção, mas não significa que ela é livre de problemas. E perdoar na igreja é importante, né? Porque senão a casa fica dividida, né, Paulo? E eu acho que com tudo que a gente discutiu aqui, com tudo que a gente conversou, e mostrando, né, que você tem que liberar o perdão, é necessário, não é uma escolha, mas também que você não precisa voltar ao relacionamento do jeito que era. Eu acho que tudo que a gente aprendeu aqui deu agora para a gente chegar dentro de uma igreja e conseguir separar exatamente isso. Ali continua sendo um lugar onde tem pessoas, vai ter pessoas que eu vou me dar muito bem, vai ter pessoas que eu preciso estar mais restrito com ela, porque eu já percebi que ela se aproveita um pouco mais da situação para me machucar um pouquinho, e eu preciso entender que esse tipo de gente também está na igreja. São pessoas que às vezes chegaram agora,
ainda não conseguiram ainda Não aprender tiveram tempo de mudar ainda. de mudar, né? Mas existem também aquelas, como o senhor falou, do joio, que vão passar uma eternidade na igreja e vão continuar sendo joio. E todo mundo convive junto. E a gente precisa conviver. Não tem como tirar. E o próprio Jesus falou assim, para essas pessoas vocês precisam derramar um perdão maior ainda e um amor maior ainda. E não mexam neles não, porque deixam que isso aí eu vou resolver. Ainda tem que carregar a carga um do outro. Exatamente, conseguir. A nossa e a dele junto. Aí a Bíblia ainda vai assim, fala assim, ó, você que é forte, suporte o fraco. Então, se você percebe, olha só que situação que coloca a gente, né? E é a Bíblia. E é a Bíblia. Ela fala assim, ó, se nesse tipo de situação você se vê mais forte do que aquela pessoa ali, ajude ela. Você vai ter que suportar ela, você vai ter que aceitar, você vai ter que chegar e falar assim, ajudar ela naquela fraqueza dela, até que ela consiga ou não ser forte como você. Agora, a igreja é cheia de pessoas que vão também machucar a gente, que vão e talvez dentro da igreja, por ser um ambiente onde, né, a presença de Deus ali, do Espírito Santo, ela esteja mais forte, talvez seja um bom momento da gente aprender realmente a liberar o perdão, para poder a gente fazer um estágio dentro da igreja e lá no mundo, lá fora, a gente conseguir aplicar da mesma forma. Porque além da igreja, talvez tenha o ambiente mais complicado de todos. E vamos, só para fechar da igreja, pastor, acho que vale a pena a gente falar o seguinte... Porque depois vem uma pancada aqui. Até mesmo dentro da igreja, vai ter momentos que a gente vai liberar o perdão e vai falar para aquele irmãozinho assim, meu irmão, eu gosto muito de você. Sim. Mas, ó, até aqui o Senhor tá nos tudo ajudou, tranquilo. né? Mas agora vamos fazer o seguinte, você passa a andar para o lado de lá, eu vou passar a andar para o lado de cá, Paulo, que não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Paulo... Olha, Paulo, um bom exemplo. Vai lá. Não, Só pode que falar. você é Paulo. Não, pode falar. Pode falar, que eu sei que o senhor vai falar melhor do que eu. Pode falar. Esse foi um bom exemplo. Não é? Chegou a hora. E Barnabé começaram a ter uma divisão de pensamento de como a obra de Deus deveria ser feita e resolveram que era melhor que eles se separassem. Um foi para um lado, o outro para o outro. Deixaram de ser irmãos? Não. Deixaram de ser amigos? Não. Deixaram de fazer a obra de Deus? Não. Deixaram de ser servo de Deus? Não. Mas quando administrativamente, em relação administrativas, eles entenderam que havia divergência entre eles, vamos ficar brigando? Não. Ao invés de brigar, é melhor eu fazer a obra do jeito que eu acho. Você faz do jeito que você acha. Nenhum dos dois está ferindo os princípios da palavra de Deus. Vou dar um exemplo bobíssimo aqui, que as pessoas, às vezes, criam problema com isso, tá, Paulo? A Bíblia fala sobre a ceia e diz, esperai uns pelos outros. Mas é o quê? É obrigatório que todo mundo coma junto? Não. Estava falando da festa do amor que acontecia junto com a ceia e que algumas pessoas chegavam mais cedo, comiam o alimento, não a ceia, a comida, né, o banquete, e deixavam os outros que chegavam depois sem comida. Então Paulo falou, para que isso não aconteça, esperai uns pelos outros. E aí as pessoas leem isso e dizem, o quê? Na sua igreja não espera uns pelos outros? Embora a gente aqui faça isso, por exemplo, porque um costume, mas não significa que eu tenho o direito de questionar e recriminar quem faz diferente, porque não está errado. A pessoa pode receber e participar, não precisa esperar pelo outro, não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, se eu administrativamente achar que tenho que esperar, está tudo bem para mim. Se o outro pastor achar que não tem que esperar, está tudo bem para ele também, nós vamos para o mesmo céu. Isso aí. Entendeu? Então, isso não é motivo para dizer você não pode fazer a obra assim e eu não posso fazer a obra assim. Isso não me torna menos aceitável e nem torna ele. Foi isso que Paulo e Barnabé entenderam. Vamos nos separar aqui, porque vamos ficar brigando, né? Você faz do seu jeito, eu faço do meu, a gente trabalha para o mesmo Jesus e vamos seguir em frente. Então, às vezes, isso é necessário, como você falou. O exemplo que o senhor deu é bom frisar, o senhor já começou a frisar, não existia uma divergência do entendimento do que era a palavra não tinha nada a ver e do com a que palavra. Jesus mandou. E sim a maneira de fazer. Então, sabiamente, eles falaram assim, não, beleza, então, olha só, não dá para nós dois andarmos juntos, porque se nós discordamos de alguma coisa... Vamos andar juntos? Vamos andar separados, então, você vai para lá. Como? E é justamente isso, dentro da igreja, você não precisa vestir uma roupagem de uma fantasia de super perdoador, querer conviver, querer abraçar, não.
Você vai continuar sentando na igreja, vendo aquele irmãozinho, dando a paz do Senhor para ele. E se for preciso, a gente faz esse tipo de separação para que tudo se mantenha. Vou dar um exemplo. Imagine que tenha 2 ministros de louvor. Um gosta de cantar louvores mais novos, outro gosta de cantar os louvores mais antigos, talvez seria o meu caso, não é? Ah, não, eu quero que cante. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter 2 ministros de louvor que façam o louvor separadamente para o mesmo Deus. Quando for você, cante os louvores que você gosta. Quando for você, cante os louvores que você gosta. Você criou problema? Não. Você apenas entendeu que se um tem uma visão diferente do outro da obra e essas visões não têm conflito com a palavra, então você cria um ambiente para que os 2 possam exercer o seu ministério. Você separou, mas não dividiu. Você separou e deu aos 2 condição de fazer a obra do mesmo jeito. Então, acho que isso é importante. Se você tem alguém que a ministração é só como uma aula, pessoa, poxa, no domingo não dá para pregar porque essa pessoa vai dar um estudo. Não estou falando de um que prega mais calmo, outro. Não. Às vezes tem pessoas que realmente, irmão, abre a Bíblia mais uma vez aqui, abra de novo aqui. É um estudo. Então, poxa, esse irmão precisa pregar, mas o culto, talvez, da quinta não dá. No domingo também não é esse o foco. Então, o que eu posso fazer? Vamos criar um estudo bíblico, um culto de estudo, para que essa pessoa possa exercer o ministério dela com alegria e paz, que é muito importante e útil. Um para pastores, outro para profeta, outro para mestre. Tem espaço para todo mundo na obra de Deus. Isso é o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Ah, não, a divisão era por cada palavra. Quem disse? Toda vez que Paulo encontrou alguém que era contrário à palavra, ele não falou, então vai você para o seu lado, eu vou para o meu. Não, ele falou, não é desse jeito, não. Você quer fazer isso, mas está errado. Pedro, a Bíblia diz que Pedro precisou ser repreendido por Paulo, porque Paulo falou, você está errado, não é desse jeito, não. Então, Paulo nunca deixou de corrigir por causa da palavra. Só que Barnabé era uma questão administrativa. Exatamente. Mas, Paulão, para a gente partir para o encerramento aqui, não, o podcast fica longo, o pessoal fica bravo com a gente, né? E Camille nunca mais vai querer vir. Para a gente partir para o encerramento, amigo, talvez o ambiente mais difícil, e difícil por quê? Porque quanto mais contato nós temos com determinado ambiente, quanto mais liberdade e intimidade temos nele, maiores são as chances de sairmos em algum momento feridos por causa da quantidade de contato e por causa da intimidade gerada. Quanto mais a gente tem um relacionamento, um amor, um cuidado, um carinho, mais o que essas pessoas fazem podem nos ferir. Elas têm um acesso maior, porque estamos mais desprotegidos, né? Então, a sociedade machuca, a igreja às vezes machuca mais por causa disso, mas a família, talvez seja o lugar onde o perdão mais seja necessário de ser aplicado, porque as pessoas ali têm um acesso maior, um conhecimento maior, uma liberdade maior, ferem mais, porque também nós temos perspectivas maiores sobre elas, nós temos esperanças maiores depositadas nelas, então nós esperamos muito, acabamos decepcionando muito, em muitos casos. Família no âmbito geral, e se a gente quiser reduzir, família como essa célula menor, né? Pai, mãe, filhos, mas família de um âmbito geral também acontece isso, e vamos expandir para a gente poder falar disso aqui, né? Então, são as pessoas que talvez firam mais, e são as pessoas que, às vezes, têm mais dificuldade de reconhecer, porque a intimidade gera essa liberdade de dizer, eu preciso pedir perdão? É meu marido, pedir perdão, meu filho? Pedir perdão, meu irmão? É ruim, aqui é assim mesmo. E, às vezes, essas feridas se acumulam muito, elas machucam muito. E se a gente não tiver o cuidado de ir perdoando, mesmo sem reconhecimento, não só essas pessoas vão se ferindo, mas a gente vai se ferindo. Tem muitas pessoas que não têm relacionamento com familiares, não conseguem falar com irmão, com pai, com mãe, não se reúnem com família, porque já foram muito feridas e machucadas e ficam até hoje esperando uma atitude do outro para conseguirem viver felizes novamente. Aí se privam de sobrinhos, de netos, de amigos, de pessoas, justamente porque alguém feriu e vai estar lá. Se ela conseguisse entender esse princípio e perdoasse, tomasse as atitudes necessárias para não se ferir mais, talvez ela não precisasse passar por isso.
Eu sei que é desafiador, mas acontece. Na família, eu acho não, tenho certeza, que é onde você mais, acho que é onde você mais se machuca. Acho que é a palavra, você se machuca com muita frequência. Justamente por conta do que o senhor falou. Meus filhos, minha esposa, sabem o que me machuca mais. Sim. Meus filhos e minha esposa sabem quem eu sou realmente. Sabe até onde eu vou, sabe onde é o meu limite. Só que em determinados momentos, circunstâncias especiais, aflora uma necessidade de se mostrar ou de se trazer à tona alguma coisa que te machuca. Aí o que acontece? Quando aquilo é trazido à tona e te machucou, aí onde que fica a dificuldade do perdão para muitas pessoas? Porque a primeira coisa que você pensa é o seguinte, assim, mas fez de propósito. Sabia que eu não aguentava isso. Sabia que esse aí era um ponto fraco meu. E mesmo que não tenha sido isso, esse é o sentimento que a gente fica. É o sentimento que fica, mesmo que não seja. Então, mas neste momento, dentro deste ambiente familiar, é onde a gente precisa liberar. Aí entra aquilo que a gente falou um pouco mais atrás, onde eu preciso não esperar que nada se torne grande. Sim. Eu preciso perdoar em todos os momentos. Verdade. Na verdade, eu acho que a gente precisa viver dentro de nós o perdão já aflorando, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ele precisa estar assim. Sim. Porque se a partir de qualquer momento eu entenda que aquela pessoa que me conhece está usando aquilo para me machucar, é onde a gente já falou também. Então chegou o momento de sentar, de conversar e falar assim, olha só, toda vez que chega uma situação onde isso ocorre, você usa desse tipo de palavra, você fala desse jeito. Por mais que você não queira estar machucando. Porque a outra pessoa precisa saber, porque é aquilo, é um sentimento que eu tenho, mas pode não ser um sentimento, pode não ser a verdade. Sim, tem umas brincadeiras que a gente vê nas redes sociais, mas elas refletem muito a realidade. Eu acho que essas brincadeiras só surgem porque a realidade também existe. É um fato real. Exatamente. Pessoa que chega em casa, o outro está de cara feia, não sabe por quê. Essa realidade que é destruidora para o relacionamento acontece mais do que a gente imagina. Da pessoa se ofender e não falar por quê. Falamos disso lá no começo, né? A pessoa se ofende, não explica por quê. E por mais que seja louco, isso acontece tanto dentro de casa. Muita coisa direta. Talvez é o que mais acontece. Porque a pessoa julga que o outro a conhece tanto que sabe o que fez para magoar, que sabe o porquê. Nem sempre se sabe. Então, tem que ter essa consciência de dizer, machucou. E tem que se ter a consciência de que, não posso fazer isso ou falar isso, porque isso machuca. E tem feridas que são causadas, Paulo, que realmente elas talvez nunca serão completamente saradas se as atitudes não mudarem, porque elas vão se abrindo. Sim. Se a gente considerar bobeira, palhaçada, continua ferindo, machucando. Chega a um ponto que já nem tem mais cura, seja um ponto que a pessoa já diz assim, vou aprender a conviver com isso, não falo mais nada, aí morre emocionalmente, morre nos sentimentos, morre na alegria, no prazer de viver. Então, esse sentimento de que não precisa pedir perdão dentro de casa, ele é destruidor para a família. Acho que tem um problema que a gente ouve muito falar também, e talvez esse seja até mais amplo do que o marido e mulher, do que tudo, é a dificuldade que pais têm de entender que podem ferir os filhos. A Bíblia fala que é para os pais não provocarem filhos à ira. Pais podem causar dor nos seus próprios filhos, às vezes por causa da autoridade que têm, e isso não significa perder a autoridade de forma alguma, mas às vezes por causa da autoridade que têm, eles acabam usando mal essa autoridade. Usando mal e acham que eu não preciso me submeter a isso, a pedir perdão aos meus filhos. Não preciso reconhecer que eu errei e voltar atrás ali. Quantas mágoas causam nos filhos? Nossa. E que mágoas que vai ser geracionais. Paulo. Tá? Esse é que é o problema. Eu acho que não tem nem como entrar nesse assunto, senão virar outro podcast. Porque é muito triste a gente ouvir um filho falar assim, eu quero fazer tudo diferente do que fez meu pai.
Eu nunca quero ser igual minha mãe. Olha que falha que a gente vê na paternidade, na maternidade, quando os filhos não querem seguir os caminhos. Eles, na minha opinião, acho que o caminho natural das coisas seriam: aprendi tudo que eu podia, entendi que os meus pais têm falhas, porque todo pai, mãe, todo ser humano tem, e vou melhorar tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, e vou aprimorar. Agora, nunca quero ser igual ao que... Significa que você fez mal o seu papel, cumpriu mal o seu papel ali. Não tem como, Paulo, não tem como. Isso é triste demais, isso é muito fora da realidade do que deveria ser. Então, acho que muito disso acontece por pais que não entendem que são capazes de errar, que não reconhecem os seus erros para os seus filhos. Ou que às vezes reconhecem, mas não querem se abaixar, né? Esse é o pior. É o pior nível, porque reconhece que errou, sabe que errou, mas eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que me reconciliar. Porque aí vem uma frase que deve ser muito doída, né? Que é aquela assim: eu peço perdão pela forma como eu agi, mas não preciso pedir perdão pelo que eu fiz e pelo que eu falei. Como se o perdão pudesse ser parcial, né? Isso, ou seja, eu continuo achando que eu estou certo, mas talvez devesse ter feito a mesma coisa que fiz de uma forma diferente. Em alguns momentos específicos, pode ser que até se tenha razão nesse tipo de expressão, porque em alguns momentos até pode caber isso. Mas, na maioria das vezes, é uma forma de dizer, eu não acho que fiz nada errado. Só estou falando isso, de repente, porque a minha esposa me cobrou, falou que eu fui irritadiço demais, que eu falei de uma forma que não deveria, mas eu não estou errado. E, às vezes, é só uma forma de fugir da necessidade de eu também preciso mudar. E reconhecer isso, às vezes, gera mais respeito do que continuar nesse pedestal de que eu nunca erro, que eu não preciso fazer. Isso vai causando dores e essa falta de perdão machuca, e você muito bem falou, é geracional, se leva para outras gerações e continua. E o senhor falou uma situação interessante, que a pessoa, o pai, né, vamos falar do pai, achou que até um determinado ponto ele deve se reconciliar, deve pedir perdão, mas em determinado ponto achou que não. A gente precisa entender o seguinte: o perdão ele é cabível no momento em que não é no que eu entendo, é na mágoa que a outra pessoa sofreu. Sim. Se aquilo para mim não tem nada a ver, mas para o ofendido tem muito a ver, ele cabe perdão também nesse ponto, Sim. porque ele não é no meu entendimento, no meu modo de ver, é na ação que causou para outra pessoa. Se comer pão escandaliza, não. Isso foi a primeira coisa que falou lá. Então é desse jeito. Então não cabe nisso aqui eu entendo que eu tenho que me pedir perdão, me reconciliar, mas nisso aqui eu não entendo que não, acho que não tem que ser. Não é no nosso achismo, é na mágoa que fez ao outro. É muito sério isso, muito importante, e acho que se nós entendermos, aprendermos, colocarmos em prática essas coisas, nossa vida vai ser muito melhor, né, Paulo? Muito melhor. Paulo, Aí que é legal. A nossa vida vai ser muito melhor. Sim. E a vida do outro vai ser muito melhor desde que ele venha. Entra todo naquele contexto que a gente falou. Desde que ele venha buscar o perdão que nós já liberamos. A nossa vida já está resolvida. Sim. Eu resolvi ela, eu liberei perdão e vou seguir a minha vida feliz da vida. Vou chamar de uma ignorância, uma burrice, aprisionar a minha alegria condicionada à atitude de outra pessoa. Isso é um erro enorme. Exatamente. Então, eu vivo a minha vida feliz e o outro vai ter o mesmo direito de viver, porque eu já liberei o perdão, é só vir pegar que está tudo bem. Verdade. Amigo, acho que tem um versículo que a gente pode usar para concluir, que é Efésios 4,32, embora tenham muitos, mas 4,32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nossa, fechou com chave de ouro. Acho que resume tudo que a gente falou, né? Ter compaixão, ser compassivo, ser bondoso, faz parte do perdão, perdoar uns aos outros mutuamente, da mesma forma como Deus perdoou a gente em Cristo. Já fomos perdoados de uma forma que a gente não consegue pagar isso, e a única forma que Deus fala assim para vocês pagarem um pouquinho disso tudo aí, faça mesmo com o próximo. Verdade. Paulão, fechamos mais uma, né? Que bom.
Então tá, gente, que Deus abençoe vocês, mas um assunto que eu tenho certeza que é edificante para a sua vida. Não deixe de compartilhar, de comentar, deixe o seu curtida aí, sua curtida, seu like, fique à vontade, tá bom? E lembrando a vocês que toda terça nós temos episódio novo no nosso podcast falando de vida, para edificar você, para te ajudar, para te fazer, assim como nos faz crescer cada vez mais como pessoas melhores e principalmente como servos de Deus melhores. Nosso podcast tem um patrocínio do Evolver Instituto de Educação. Lá você tem supletivo 45 dias. Paulo já explicou, nem todos conseguem 45, às vezes é possível. 60 dias, 90, mas se você se esforçar, já pensou 45 dias, resolver problemas que ficaram para trás fazendo um supletivo, resolvendo seus problemas, cursos profissionalizantes para mudar seu patamar, sua vida, pós-graduação, graduação, cursos e graduação 100% online para te abençoar. Evolver, Rua Barão de Miracema, 461. 461, Centro Campos dos Goitacazes. Telefone 999 446200. Radialistas fantásticos aqui, tá bom? Gente querida, fique na paz, Deus abençoe. Paulão, despeça aí para a gente terminar. Um abraço aí a todos. Mais uma vez, eu acho que nunca é demais. Curta, compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário e abençoe a vida de muitas pessoas. Amém. Para a gente só concluir, Igreja aí de Pregai, Rua Ricardo Quitete, 137, Parque Jockey Clube, vem estar conosco quinta, 19h30, domingo, 19 horas. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.